A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, né, o profeta do Senhor, e hoje a gente vai ver a visão da profanação do templo no capítulo 8. Sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Olhei e vi uma figura que parecia de homem. Da cintura para baixo era fogo, e daí para cima seu aspecto era como o resplendor do bronze. E estendeu o que parecia uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo, que provocava o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Então vi que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Vi que eles, virado para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vê isto, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor, o meu olho não o poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não ouvirei. Quando a gente leu Jeremias, né, quando ele falava das profanações contra o Senhor, eles não explicavam com clareza qual eram as profanações, qual era. Só a única coisa que foi comentada
era em relação aos sacrifícios, né, aos holocaustos feitos a outros deuses e aos filhos queimados ao fogo, a Moloque, né? Mas aqui a gente vê quanta abominação eram feita na casa do Senhor. Imagina só, né? Realmente uma situação terrível, né? Imagina só, você convida um pessoal, seja família, seja alguém próximo, para passar um tempo na sua casa. E para passar esse tempo na sua casa, obviamente tem que seguir as regras da sua casa. Eles não seguem as regras da sua casa, eles impõem as próprias regras e ainda por cima danificam, né, modificam a estrutura da sua casa, as posições das coisas, colocam objetos estranhos, coisas que você não gosta, né, que sabem que você não gosta. Imagina só, né, na sua própria casa você não ter o conforto de poder olhar para os seus próprios, para suas próprias coisas. Não, você vai ver as coisas dos outros ali que eles colocaram, né, que coisas terríveis ali, coisas estranhas, porque aqui, né, realmente eram coisas estranhas, eram imagens muito estranhas, porque eles faziam, as esculturas que eles faziam eram pessoas e animais misturados, né? Os ídolos deles naquela época eram esses, né? Era uma mistura de humano e animais, né? Então, realmente, Deus se irou. Por aqui, quando Jeremias falava das profanações, a gente já via que, imagina só, né? Só em ofertar o filho, né, a um Deus, isso já é macabro, né? Mas a gente, aqui em Ezequiel, a gente vê com mais detalhes como foram essas profanações, porque isso foram por muito tempo, né? Não foi uma coisa que um rei fez, que dois reis fizeram. Não, foram muitos reis que fizeram isso, já vinha de muito tempo, né? A aliança de Davi já tinha sido quebrada já há muito tempo, porque lembra que Deus fala em Isaías, no começo, né, nos primeiros capítulos, Deus fala, você peca, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas tipo assim, você peca, mas eu tô aqui com a mão estendida, você peca, eu continuo com a mão estendida, você peca de novo, mas eu continuo com a mão estendida. E é isso, o povo ia errando e ele mandava os seus profetas, o povo errava, ele mandava os seus profetas, até que chegou um momento que realmente ele viu que não tinha mais jeito, que o povo realmente não tinha interesse. Lembra que em Jeremias a gente mesmo escuta, a gente leu dos próprios príncipes, do próprio rei, dizendo que eles não iam ouvir, que eles não acreditavam nos profetas verdadeiros, né? Que eles não queriam realmente seguir o Deus vivo, né? O Deus único. Eles queriam continuar fazendo as abominações que eles faziam antes, por achar que por ter parado é que estava começando tanta coisa a acontecer de ruim na vida deles, né? Eles não conseguiam entender que na realidade tudo de mal que estava acontecendo era exatamente pelo tipo de vida que eles estavam levando. Né? Olha só como o demônio a estultícia do demônio, né? Fazê-los acreditar que eles estavam servindo aos deuses corretos, e quando eles pararam de servir aos deuses, o mal sobreveio a eles, né? E foi muito pelo contrário. Por servirem aos deuses estranhos, foi que o mal sobreveio a eles, né? Então essa é a estultícia do demônio, fazer a pessoa acreditar que realmente está seguindo ao Deus vivo. Então, por isso que Deus fala, se revestir da armadura do Senhor. E a armadura do Senhor é o quê? É isso aqui, gente. A gente tem que se manter, a gente tem que ler muito a palavra do Senhor. Tem que ler, reler e ler de novo para poder entender e compreender. E nunca leia apenas um versículo, porque ele não se autoexplica.
para você ter noção do que ele está dizendo, é no mínimo o capítulo todo, é no mínimo. Mas normalmente é um pouco, uns capítulos antes, uns depois, é, e inclusive outros livros também para completar. Mas é no mínimo um capítulo inteiro que você tem que ler para ter noção do que se está falando ali. O demônio ele faz isso, ele usa de um versículo para fazer você entender algo a favor dele. Por isso que nas igrejas, né, os pastores, né, eles sempre dizem aos seus discípulos, eles sempre dizem aos seus fiéis, né, nunca leia um versículo só, leia pelo menos o capítulo. Aliás, normalmente eles falam alguns versículos antes, outros depois, mas eu já fui direta, né? Já falo o capítulo todo, é melhor. Eles falam, nunca leia um capítulo só, porque você não vai entender o contexto do que está acontecendo ali. E o demônio, ele faz exatamente isso, ele pega apenas um capítulo, aliás, apenas um versículo, e daquele versículo ele tira a lição a favor dele. Então ele faz daquele versículo, ele faz você entender que está certo a maneira dele. Só que ele não faz você entender que é o demônio que está fazendo isso, não. Ele faz você entender que Deus aceita isso. Então tem que tomar muito cuidado, como por exemplo Saul, quando foi visitar a feiticeira, né? Naquela época ele já estava afastado de Deus há muito tempo. Na realidade tinha um espírito ruim nele, que Deus colocou esse espírito ruim porque ele profanou contra o Senhor. Então quando ele foi visitar a feiticeira, ele já não era mais um servo do Senhor, ele já estava afastado do Senhor. Né? E ele falou com um espírito, na Bíblia deixa claro que o único espírito bom é o Espírito Santo, mas na Bíblia ele fala que ele falou com um espírito achando que era o espírito acho que era Samuel, uma coisa assim, e muitos se utilizam desse versículo para dizer que existem espíritos de mortos. Não, morreu, está dormindo, o espírito volta para o Senhor. O espírito não fica vagando por aí, ele não se encarna em pessoas, né? A Bíblia não prega reencarnação, ela prega ressurreição. Houve algumas ressurreições, como a primeira Jesus Cristo, que é a principal, Lázaro, que foi ressuscitado, tem mais, acho que mais um, que eu não me recordo quem foi, mas nós seremos ressuscitados também no final, quando quando na primeira vinda do Senhor. Mas então que isso sirva de alerta, porque o demônio ele faz você acreditar que está servindo ao Senhor, mas na realidade você está servindo ao demônio. Então, tem dúvida? Vá para a Bíblia, leia a Bíblia com clareza. Respire fundo, peça a orientação de Deus e leia a Bíblia. Tá com dúvida, não entendeu o que aquilo queria dizer? Pesquise no Google mas pesquise com cautela, porque tem muita gente que fala besteira também. Então você tem que pesquisar em várias páginas, não é só na primeira que você vê, não. Olhe, vê bastante, com várias páginas, visite várias páginas, vê quem está falando, se realmente é uma pessoa estudada, se realmente é uma pessoa que tenha conhecimento do assunto, e assim você vai aprendendo cada vez mais referente à palavra do Senhor para poder estar preparado para quando o Senhor voltar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Que essa mensagem alcance o coração de todos que a ouvirem, Pai, pois precisamos de ti, precisamos de tua direção, Senhor. Tem muitos sendo enganados por aí, Pai, achando que está servindo a ti, sendo que na realidade, Pai, o demônio está enganando eles, Pai. Tira a venda desses olhos, Pai, dos olhos dessas pessoas, para que elas vejam espiritualmente o caminho pelo qual estão trilhando, Pai, para que se volte para ti, para o verdadeiro caminho, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu espírito, Senhor. Toque em seu emocional, Pai.
arranque dela todo mal, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal em nome de Jesus, Senhor. E traga todos para o Seu lado, Pai. Eu peço a Ti também por nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai, que o Senhor esteja guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Continue nos dirigindo e nos abençoando, Pai. Nos capacite cada vez mais, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.